Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós estamos iniciando ou reiniciando o programa Escola Bíblica, trazendo para você lições maravilhosas da Palavra de Deus e contidas na nossa revista de adultos da Igreja Assembleia de Deus, Missão. Esse é um programa dessa igreja, presidida pelo nosso pastor-presidente, Sales Batista, que nós queremos mandar um abraço todo especial e a toda a diretoria. E hoje nós estamos aqui, juntamente também com o evangelista Wallach, nos dá o prazer de estar aqui nessa bancada, com muita alegria. Vamos trazer um tema muito especial para todos nós, que é cura divina. O Senhor Jesus cura hoje. E você é nosso convidado a não sair daí, manter-se ligadinho na TV Cairóis, canal 7.1. Certamente Deus ele vai edificar sua vida através desta palavra que sairá do trono de Deus para a sua vida. Eu quero então nesse momento aqui dar bem-vindo ao evangelista Wallach, que nos dá o prazer de estar reiniciando, por assim dizer, né, evangelista, esse programa Escola Bíblica. É um prazer tê-lo conosco aqui. Pastor Marcos, a Igreja de Deus em Marabá, Assembleia de Deus Missão, é uma honra, é um prazer estarmos na presença de Deus, reiniciando os trabalhos aqui diretamente dos estúdios da TV Cairóis 7.1, num trabalho voltado para o ensinamento da Palavra de Deus, né, da Escola Bíblica, que tem sido uma bênção para a nossa igreja, uma bênção para a cidade de Marabá, para você que é evangélico ou não evangélico, amigo do Evangelho, esteja conosco. Não perca nada, você que tem sua revista, passe-nos a acompanhar. Nós estaremos aqui contribuindo para o seu crescimento espiritual, para o seu aprendizado da Palavra de Deus. Agradecer também ao pastor Sales Batista, a diretoria desta igreja, pelo trabalho pioneiro, né, pelo trabalho visionário, por esse empreendedorismo no âmbito da educação eclesiástica em Marabá. Muito bem. Então nós vamos começar a nossa lição de hoje, que está muito boa, a lição de número 10 da nossa revista. Você que faz parte da Assembleia de Deus Missão, conhece a revista. Você que não é, mas abra sua Bíblia, fique ligado conosco. Tem uma lição muito especial. A lição de número 10, ela trata sobre cura. Mas antes de ler o texto áureo e alguns versículos desta lição, eu gostaria de fazer uma oração com você, para que o Senhor venha nos orientar e nos ajudar nesse programa. Ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse programa para meditar na Tua palavra, para aprender contigo, Senhor. Tu disseste, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Alcança cada um, abençoa com cura, com milagres, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus cura hoje. E o texto áureo, ele nos fala, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. A verdade prática, ela nos ensina. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Acompanhe conosco a leitura bíblica em classe, abrindo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, e também Mateus, Evangelho de Jesus Cristo por Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Primeiro Isaías, capítulo 53, versículos 4 ao 6, e depois Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Isaías 53 nos diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos
desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Até aqui temos lido a palavra de Deus. O objetivo da nossa lição, o objetivo geral dela é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Ela é contemporânea, ela é atual. Os dons de cura não cessaram. Assim como a ação do Espírito Santo, o poder de Deus na vida da igreja, não cessou. O objetivo específico, número 1, é conceituar o que é cura divina. Nós vamos tratar aqui no programa também sobre as origens das doenças. Qual é a origem da doença, da enfermidade na vida do ser humano? E como ela ocorria no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E também vamos enfocar aqui, sobretudo, a cura divina à luz da Bíblia e a cura divina também como parte ou como benefício da salvação. A cura divina e os desafios atuais que nós enfrentamos. É um tema maravilhoso e, desde logo aqui na introdução, a gente pode perceber a preocupação do nosso comentarista da revista, querido evangelista Wallach, preocupado em nos despertar para esse tema tão importante da cura. Mas antes de falar sobre cura, eu acho que é interessante nós abordarmos aqui a origem, a natureza da enfermidade, né? Wallach, que a gente trazer um pouquinho para a reflexão nossa e dos irmãos que nos acompanham, dos amigos. Por que o ser humano adoece? Acho que é uma grande pergunta que a gente se faz. Por que nós adoecemos? Era tão bom se nós não tivéssemos doença. Era tão bom se a saúde fosse permanente na nossa vida. E embora a gente faça de tudo para não adoecer, aqueles mais cuidadosos com o corpo, é fato que em algum outro momento nós vamos adoecer. E à luz da Bíblia nós podemos compreender que existem várias causas para as enfermidades. E eu gostaria, nessa introdução, à guisa de introdução, poder trazer aqui algumas dessas causas e também aqui junto com o evangelista Wallach, trazendo esse questionamento, o evangelista Wallach. Me parece que à luz da Bíblia, uma das causas gerais, digamos assim, das enfermidades é realmente a queda do ser humano no jardim do Éden, né? A queda de Adão. O senhor concorda também com essa posição? Perfeito, pastor Marcos. O comentarista, ele foi muito feliz. Essa revista, sem sombra de dúvidas, ela vem de forma primordial e de maneira muito atual trazer um tema de que nós vivenciamos hoje. E como o senhor mesmo falou agora há pouco, é necessário que nós entendamos, para que nós compreendermos a cura, é necessário que nós entendamos primeiro a origem das enfermidades, né? E nós percebemos também que desde o princípio da leitura bíblica em classe, o autor, de forma proposital, ele traz um texto do Antigo Testamento e depois remonta um texto do Novo Testamento. Você que nos acompanha sabe que o Antigo Testamento ele sempre apontava para o Novo. E aqui nessa profecia messiânica, ele já vai apontar para Cristo. E o versículo que foi lido, os versículos que foram lidos de Mateus 8, já tratam do próprio Cristo, né? Na plenitude dos tempos. Então, para fazermos essa introdução, essa recapitulação, nós precisamos entender a origem realmente dessas enfermidades que se dá no princípio. Então, meus irmãos, compreendam e entendam que quando Deus construiu o homem, por assim dizermos, essa construção do homem enquanto carne,
Deus ele se preocupou em soprar o sopro, o fôlego de vida no homem. E para que nós possamos entender sobre a cura, é necessário que nós entendermos o que é enfermidade. E essa enfermidade ela se dá com a queda do homem por conta do pecado original. É necessário que você compreenda isso. Então, só se cura o que está verdadeiramente enfermo. Deus fez o homem sentindo dores, mas dores suportáveis. Deus faz o homem de um corpo incorruptível, né, mas de uma personalidade corruptível. E com a queda do homem, o homem passa a ter um corpo corruptível e passa a sofrer dessas enfermidades, pastor Marcos. O homem foi criado de personalidade e espiritualidade, como nós dissemos anteriormente, corruptíveis, porque a ele foi dado o livre-arbítrio da escolha. E por ele optar, naquele momento, pelo pecado, ele incide em queda e sofre uma sentença, que a partir daquele momento as suas dores aumentariam. Os seus problemas de saúde, eles iriam perdurar. Então aí nós temos realmente a origem das enfermidades, pastor Marcos. Perfeito, evangelista Wallach. Interessante. A primeira grande causa das enfermidades no mundo e na humanidade, de fato, é a queda de Adão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem perde, portanto, essa glória, ele perde, portanto, toda essa proteção que ele tinha quando estava sem pecado. Quando o Senhor Deus ele cria, a Trindade cria todas as coisas, é interessante, lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 31, o Senhor disse que tudo era muito bom. Então, tudo era muito bom. Não havia doenças, o homem não se queixava disso, embora ele já trabalhava, já cuidava do jardim, já protegia, era o seu dever dado por Deus, inclusive. O trabalho não é uma consequência do pecado, o trabalho já existiu antes da queda, porém, o trabalho com dores, o trabalho com aflição é decorrente da queda. E, portanto, com essas dores também veio a morte. E para o homem morrer, ele também adoece. Então, as doenças, elas têm como decorrência a queda. Agora, no pensamento judaico, o pecado também era muito forte em relação às doenças, como causa da doença, de forma direta. O pensamento judaico, ele sempre associou o pecado a doença, ao pecado. Se alguém estava doente, logo se dizia que aquela pessoa estava em pecado. A gente pode recordar, por exemplo, o caso de Jó, que adoeceu gravemente e os amigos dele chegaram lá, cada um com seu argumento, mas também fazendo menção de algum tipo de pecado encoberto nele que ele deveria confessar, chegar diante de Deus. Mas a palavra diz que Jó, ele não estava em pecado. Existe uma outra causa que nós podemos entender aqui, também para as doenças, que é quando Deus, de alguma forma, ele quer nos ensinar algo. Ele permite aquela doença, ele permite que o ser humano seja afligido, mas para nos ensinar algo. É o caso de Jó, não é, evangelista Wallach? Ele foi afligido, ele adoeceu, mas a causa não era pecado. Não é verdade? Verdade, pastor Marcos. Não só o caso de Jó no Antigo Testamento, mas também nós temos outros casos no Novo Testamento, em que quando os seguidores de Jesus perguntam ao Senhor Jesus a causa, o porquê, né, do cego de nascença. Mestre, a pergunta que fizeram para Jesus, mestre, ele ou os pais deles pecaram? Jesus inteligentemente responde, nem ele, nem os pais dele, mas assim o foi para que se fosse manifestada a glória de Deus. Então, o que é que nós temos que compreender nos dias de hoje, por isso esse tema é bastante atual, é que nem sempre, pastor Marcos, quando nós tratamos da situação do pecado, ou quando nós aliamos as enfermidades ao pecado, nós estaremos fazendo uma conclusão de maneira correta. Pelo contrário,
Existem situações e situações. Claro que nós, no decorrer do estudo da revista, nós verificaremos que existem causas espirituais que originarão, no caso, as enfermidades, mas em outros casos não. Nós temos já aqui, nós acabamos de falar durante a lição, o pastor Marcos bem colocou, o exemplo de Jó, que você conhece, que eu conheço, que nós conhecemos, que naquela situação, um homem sem pecado, que todos os dias manifestava adoração ao Senhor, e, no entanto, foi acometido por várias enfermidades. Mas naquela situação, Jó estava sem pecado, estava limpo. Mas, no entanto, ocorreu da forma como ocorreu, primeiro, para que Deus mostrasse a Satanás o seu servo Jó, um homem íntegro, fiel, reto, temente a Deus e que se desviava dos caminhos do mal. Então, naquele momento, aquela situação toda ocorrida com o servo de Deus, o servo Jó, foi para que Deus fosse glorificado em sua plenitude. Amém. Perfeito. Agora, a Bíblia também fala de uma outra causa de doença. E essa causa ela é uma causa de possessão demoníaca, realmente. Quando o próprio Satanás ele aflige uma doença numa pessoa. Por exemplo, vamos ver um texto bíblico aqui, que está em Lucas, no capítulo 13, versículo 10 em diante, diz: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então podemos assim resumir essas causas das enfermidades. Primeiro, a queda do homem, de um modo geral. O pecado diretamente. Há situações, quando Jesus cura aquele homem lá do tanque de Betesda, e encontra ele depois lá no templo, ele diz assim: olha, observe bem que você não peque mais, para que te não suceda coisa pior. O Senhor ele alerta. De fato, ele estava doente, muito provavelmente pelo contexto, pelas palavras de Jesus, em razão do pecado. No Salmo 38, versículo 3, o salmista ele fala exatamente que ele estava com problema de saúde, problema nos ossos, em razão do pecado. Então, pecado de modo geral, pecado de modo direto, e também a possessão demoníaca. Além dessa quarta causa, como disse o evangelista Wallach, que pode ser quando o Senhor ele quer de forma pedagógica nos ensinar algo. Foi o caso na vida de Jó e também na vida de Paulo, que tinha aquele espinho na carne. E quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, lá no versículo 13, ele fala da sua enfermidade. Timóteo também tinha enfermidade. Então, muito interessante a gente observar que nem toda enfermidade é decorrência do pecado. Nem toda enfermidade é decorrência do pecado. É preciso observar cada caso e ter o discernimento de Deus para não imputar pecado a quem não tem. Nós, quando vamos orar por alguém, nós não devemos estar investigando o pecado, a não ser que o Senhor, de fato, traga esse discernimento para quem está ali, como um pastor, como um obreiro, uma mulher de Deus. Senão, o nosso dever é sempre orar, pedindo a bênção de Deus, pedindo a cura. E com essas palavras nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o nosso segundo bloco do programa Escola Bíblica. Você não mude de canal, porque Deus tem bênção para a sua vida, tem cura para você. Voltamos já já.